Olá, somos estudantes da EP José Victor Fontinelli Filho e por meio deste vídeo vamos mostrar o nosso projeto pesquisa no Buracão, que está localizado no sítio Boa Vista, em Viçosa do Ceará. O nosso projeto ele tem como objetivo investigar vestígios do passado indígena e também procurar histórias e momentos que houve naquela época nessa nossa região. O nosso trabalho busca estudar relatos e histórias antigas sobre o Buracão, um espaço que faz parte do sítio Boa Vista e que desperta curiosidade por suas narrativas passadas entre gerações. O Buracão é uma formação natural localizado no sítio Boa Vista, em Viçosa do Ceará. Ele é bastante conhecido na comunidade, além de também possuir várias histórias e relatos de moradores locais. Muitas dessas histórias associam o Buracão à possível presença de povos indígenas no passado, o que torna o espaço importante para pesquisas e reflexões. Durante nossa pesquisa, analisamos relatos orais que falam sobre possíveis usos antigos do local, como passagens e caminhos que poderiam ter sido utilizados por povos indígenas. Essas informações não são conclusivas, mas elas ajudam a construir hipóteses importantes para ajudar na compreensão das histórias e da cultura local. Organizamos todas essas informações em um caderno de campo, em um lapbook, registrando entrevistas, hipóteses, fotos e reflexões sobre o buracão e a sua importância. Olá, bom dia. Aqui é o professor Leandro, sou professor de matemática aqui da EP José Victor Fontinelli Filho. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o projeto que a gente está trabalhando para o Ceará Científico, que é um projeto voltado para descobrir algumas informações no que tange aos indígenas aqui no município de Viçosa do Ceará, mais especificamente no sítio Boa Vista, em um local chamado de Buracão, um local pouco conhecido pela comunidade local e por outras comunidades também. O intuito desse trabalho é levar a informação para diversos públicos, para que se tenha conhecimento de que pode ter havido a possível habitação desses povos indígenas nesse buracão localizado aqui no município de Viçosa do Ceará. Um impacto muito grande no que diz respeito à questão da cultura local, onde pode ser trabalhada nas escolas, no modelo de cartilha. Todas essas informações são de suma importância para conhecimento de todos. Então, nesse sentido, o nosso projeto voltado para o Ceará Científico, ele tende a levar essa informação para o público diversificado, para a gente respaldar públicos que já passaram por aqui e que ainda irão passar. E nós somos a primeira equipe a estar explorando esse trabalho que tange a questão dos povos indígenas no sítio Boa Vista, no Buracão. Esse nome Buracão foi intitulado pela comunidade local, onde houve possivelmente um local de refúgio para esses povos. Então, o nosso trabalho ele surge nessa perspectiva de levar informação para o público da ciência de que no nosso município tem um local que pode ter sido local de habitação dos povos indígenas. Esse é o intuito e a essência do nosso trabalho. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Braz Linhares, aqui da EP José Victor Fontinelli Filho, de Viçosa do Ceará. Nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos povos nativos, né? Povos indígenas que habitaram a nossa região, tiveram uma importância histórica muito grande para a nossa população, né? Até os dias atuais. E foram povos que, segundo alguns historiadores, vieram da região do Vale de São Francisco, né? E aí chegaram até o nosso território, isso por meio de confrontos, de guerras entre os grupos, né, algo que era muito comum à época, lá meados do século XIV, foram os povos tabajaras. Né? Esses povos eles ocuparam o nosso território e fizeram daqui a sua habitação. Alguns outros grupos também compuseram o nosso território, né, povos anassés, povos arius, povos croatás, mas de todos esses povos, muitos deles ou todos eles sofreram muito
com as ocupações europeias, né, no período da colonização. Ocupações essas que traziam uma imposição de cultura, às vezes traziam a escravização indígena também como método de trabalho. Então, a gente tem que rememorar tudo isso para poder valorizar também a história dos nossos povos indígenas, né? E a ocupação que nós tivemos inicial foram dos franceses, né? Inicialmente ali em torno de 1590. Em seguida, nós tivemos uma ocupação através da expedição do Pero Coelho em 1603, né, onde eles expulsaram os franceses, mas também acabaram por fazer esses processos, inclusive de escravização dos povos indígenas. Depois disso, nós tivemos algumas tentativas sequenciais de catequização dos povos indígenas, né, com os padres Francisco Pinto, Luiz Figueira, né, com o padre Vieira, com o padre Ascenso Gago, e todas essas foram ocupações, foram tentativas de catequizações que culminaram no aldeamento da Ibiapaba. Esse aldeamento, que foi um dos maiores aldeamentos jesuíticos que nós tivemos aqui na região Nordeste, mas que, apesar de sua importância histórica, né, destaque histórico, foi também prejudicial para a disseminação da cultura indígena, porque, na verdade, eles faziam com que esses indígenas atribuíssem as suas práticas às práticas dos europeus, né? E falando aí de religião, falando em costumes do dia a dia, mas esses povos indígenas, eles deixaram essas marcas, né? Apesar de terem sofrido com esses processos, eles deixaram marcas que nós carregamos até o dia de hoje. E é nesse sentido que a gente fala, né? De buscar, de retomar, de reparar a história e as marcas culturais que os indígenas deixaram para a nossa sociedade, e a gente tenta incansavelmente tomar novamente essas práticas, né, e valorizar elas, né, e conseguir enxergá-las, né, porque por muito tempo elas ficaram invisibilizadas e a gente tem possibilidade de enxergá-las, inclusive no nosso cotidiano. Concluímos que o Buracão do Sítio Boa Vista, em Viçosa do Ceará, é um local muito importante para a história e para a cultura da região. Nossa pesquisa mostrou que o local pode guardar vestígios de um passado indígena e que ainda há muito descoberto. Obrigada por assistir ao nosso projeto.